Olá, meu nome é Tami Duarte, sejam bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje é sobre determinação da função do primeiro grau. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para receber as notificações. Quando a gente tem um problema relacionado a uma função afim, uma função de primeiro grau, algumas vezes o exercício não nos dá a função. Às vezes ele nos dá alguma informação para a gente descobrir qual é a função, tá? Então é isso que a gente vai fazer hoje. É o contrário. A partir das informações que o exercício me der, eu vou determinar qual é a função, tá? Então eu vou fazer aqui 2 exemplos com vocês. Bom, só lembrando, essa é a forma geral de uma função afim, tá? F de x igual a ax mais b, que a gente também pode escrever como y igual a ax mais b, ok? Então, a gente precisa ter esse formato aí em mente, tá bom? Muito bem. Primeiro exemplo. Uma função do primeiro grau é dada por f de x igual a x mais b. Sabe-se que f de 1 é igual a 5 e f de menos 3 é igual a menos 7. Qual é essa função? Muito bem, então ele já nos disse que é uma função do primeiro grau, ele nos deu aqui a forma geral, f de x igual a x mais b, e ele nos deu 2 informações, f de 1 é igual a 5, f de menos 3 é igual a 7. Beleza? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o seguinte, f de 1 é igual a 5. Lembra que o f de x corresponde ao y, ele é a mesma coisa que y, tá? Então, eu posso escrever assim, ó, f de x é igual a y. Lembra disso daqui, tá? Se eu associar esse f de x igual a y a esse meu valor aqui que ele deu, eu vou ter o quê? Neste exemplo, nesse dado, o meu x vale 1 e o meu y vale 5, certo? Ó, f de x é igual a y. Daqui, a gente tem um par ordenado que pertence a esta função, que seria o par ordenado 1, 5. Lembra que quando a gente tem um par ordenado, a gente tem aqui o valor de x e o valor de y nesta ordem, tá? O x sempre vem primeiro. Então, eu já tenho aqui o par ordenado 1, 5. Beleza, ele me deu mais uma informação. Ele falou que o f de menos 3 é igual a menos 7. Então, daqui, a gente consegue tirar mais um par ordenado. O x vale menos 3 e o y vale 7. Então, aqui eu tenho o par ordenado menos 3, 7. Beleza? Se eu tenho 2 pontos dessa função, se eu tenho 2 pares ordenados, eu consigo descobrir qual é essa função. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai substituir esses 2 pares ordenados na forma geral. E aí, a gente vai montar um sistema, tá? Então, olha só, vou substituir um de cada vez. Primeiro, o 1, 5. E depois, o menos 3, 7. Não é 7, né? Menos 7. Eu coloquei 7 aqui. Menos 3, menos 7. Ok, como que eu vou substituir isso daqui? Eu vou escrever aqui, y igual a x mais b, que é a forma geral. Bom, eu sei que nesse primeiro par ordenado aqui, o meu x é o 1 e o meu y é o 5. Então, eu vou fazer o quê? Vou trocar o meu x por 1 e vou trocar o meu y por 5. Vai ficar 5 igual a vezes 1 mais b, certo? Troquei o y por 5, troquei o x por 1. Posso dar uma melhoradinha aqui, ó. A vezes 1 é A, certo? Então, posso escrever só A. 5 é igual a A mais B, ou A mais B é igual a 5. Ok, eu tenho uma equação aqui. Não consigo encontrar o valor de A e de B só com essa equação, porque eu tenho aqui 2 letras para descobrir. Então, deixa guardadinho aqui e a gente vai fazer agora a mesma coisa com o outro par ordenado. Então, de novo, vou lembrar aqui da forma geral, y igual a x mais b. Agora, eu sei que o meu x é o menos 3 e o meu y é o menos 7. Então, eu vou trocar o x por menos 3 e vou trocar o y por menos 7. Vai ficar menos 7 igual a vezes menos 3 mais b. Tudo bem? Troquei o y por menos 7 e troquei o x
por menos 3. Dá uma arrumadinha aqui. A vezes menos 3, eu posso escrever como menos 3A. E vou deixar o 7 na direita, tá? Que eu acho que fica um pouquinho melhor para enxergar. Menos 3A mais B igual a menos 7. Então, olha só. Agora eu tenho duas equações e duas incógnitas. Como que a gente resolve isso? Sistema de equações, tá? Vou escrever aqui o meu sistema. A mais B é igual a 5, menos 3A mais B é igual a menos 7. Resolve esse sistema, acha quem é o A e quem é o B, e aí a gente vai ter a nossa função, tá? Para resolver o sistema, gente, aqui eu vou usar o método da adição, tá bom? Eu acho que ele fica mais fácil nesse caso. Vou multiplicar uma das equações por menos 1, vou multiplicar a segunda. Para que, ao somar, o B vai embora, tá? Se alguém não lembrar aqui como resolve o sistema, depois dá uma olhadinha, tá? Nisso primeiro. A primeira equação eu vou deixar igual. A mais B igual a 5. A segunda eu vou multiplicar por menos 1. Então, troco todos os sinais. 3A menos B igual a 7. E aí eu somo as duas equações. A mais 3A é 4A. B menos B vai dar 0, então eu cancelo. 5 mais 7, 12. Passo o 4 dividindo. 12 dividido por 4, A igual a 3, tá? Consegui descobrir aqui o valor do A. Falta o B. O que a gente faz para descobrir o B? Pega uma das equações, qualquer uma, e troca o A pelo valor que a gente acabou de achar, que é o 3. Vou pegar a primeira equação aqui, tá? A mais B igual a 5. O A eu já sei que vale 3, então eu substituo. O B vai ser 5 menos 3, então o B é 2. Beleza? Descobri quem é o A e o B, como ele me perguntou qual é a função, agora eu volto lá na forma geral e substituo. Lembra que a forma geral é f de x igual a ax mais b. Então, vai ficar f de x, troco o A por 3, troco o B por 2, 3x mais 2. Essa é a minha função. Belezinha? Tranquilo? Então, basicamente, é identificar dois pares ordenados dessa função, substituir na forma geral e fazer o sistema. Ok? Mais um exemplo para vocês. Qual é a função que corresponde ao gráfico a seguir? A gente vai fazer exatamente a mesma coisa. A única diferença é a maneira como o exercício me forneceu esses dados. Então, agora ele me forneceu os dados no gráfico, tá? No plano cartesiano. O que a gente vai fazer? A gente vai tentar identificar aqui dois pontos dessa função, tá? Uma coisa importante aqui, se o gráfico é uma reta, a gente já tem que saber que se trata do gráfico de uma função do primeiro grau, tá? O gráfico da função do primeiro grau é sempre uma reta. Então, eu já sei, então, que a forma geral é f de x igual a x mais b, ou y igual a x mais b, e aí eu preciso identificar dois pares ordenados aqui. Olha só, a gente tem esse pontinho, que corresponde ao par ordenado 1, 3, lembra que o x sempre vem primeiro. E eu tenho esse outro pontinho que corresponde ao par ordenado 5, 1, ok? Faz a mesma coisa que a gente fez no exercício anterior. Então, vou pegar aqui meus dois pares ordenados, 1, 3, 5, 1. Vou escrever a forma geral, que é y igual a x mais b. Já vou escrever aqui nos dois, porque eu já sei que eu vou ter que substituir nos dois. E aí, a gente vai substituir o x e o y pelos valores do nosso par ordenado. Então, aqui no primeiro par ordenado, o x é 1 e o y é 3. Vou trocar, então, o y por 3, o x por 1. Vai ficar 3 igual a A mais B, ou A mais B igual a 3. Deixa essa equação guardadinha aqui por enquanto. Faz a mesma coisa com o outro par ordenado. No outro par ordenado, o x vale 5 e o y vale 1. Então, vou trocar o meu y por 1 e vou trocar o meu x por 5. Vai ficar 1 igual a 5A mais B,
ou posso escrever 5A mais B igual a 1. Ok, tenho duas equações com duas incógnitas, monto o sistema. A mais B igual a 3, 5A mais B é igual a 1. Aqui também vou aplicar o método da adição. Para poder usar o método da adição, eu vou precisar multiplicar uma das equações por menos 1. Vou multiplicar a primeira agora, tá? Se eu multiplicar a segunda, vai dar certo do mesmo jeito. A primeira, então, eu vou trocar todos os sinais, vai ficar menos A menos B igual a menos 3. A segunda equação eu vou manter igual, então vai ficar 5A mais B igual a 1. E aí sim, eu vou somar essas duas equações. Então, vai ficar menos A mais 5A, 4A. Menos B mais B, vai dar 0, cancelo. Menos 3 mais 1, menos 2. Passo o 4 dividindo, menos 2 sobre 4. Posso simplificar essa fração aqui, vai ficar menos 1 sobre 2, ou posso deixar na forma de decimal, tá? Posso deixar tanto em fração simplificada, quanto no decimal. Das duas maneiras vai estar correto, tá bom? Vou deixar aqui a minha resposta no decimal, tá? Pega uma das duas equações, substitui para achar o valor de B. Vou pegar a primeira equação. A mais B igual a 3. Troco A por menos meio. Passo o menos meio para a direita, então vai ficar 3 mais meio. Portanto, o meu B é 3,5. Beleza? Escreve a função agora. A gente sabe que a função é f de x igual a x mais b. Então, agora eu vou trocar o meu a por menos meio. Vai ficar menos meio vezes x mais o b, que é 3,5. Ok, e essa é a minha resposta. Lembrando que eu poderia também ter deixado na forma de fração sem problemas. Ok? Muito bem, galera. Então, é isso que eu tinha para falar hoje. Espero que tenham entendido. Não esqueçam de deixar o seu like. E até mais!